E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer primeiras impressões do novo Elementary OS 7, que foi lançado no dia 31 de janeiro. Primeiro a gente está aqui no site do Elementary OS, a gente consegue ver que o site em si ele não mudou nada das outras versões, e ele continua se colocando como substituto inteligente, capaz e ético para Windows e macOS. Então o principal objetivo do Elementary continua sendo ser uma alternativa ao Windows e ao Mac. Se a gente continuar descendo aqui, a gente vê que eles continuam com esse conceito de paga o quanto puder. Então se você quiser, você pode pagar 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, ou você consegue colocar o valor que você quiser aqui para pagar pelo Elementary. Mas é claro, se você quiser, você pode colocar 0 dólares e você consegue baixar ele gratuitamente. Aqui mostra inclusive que é o Elementary OS 7 com o codinome Horus e ele tem 2.8 GB. Isso a ISO, é claro. Aqui se você clicar você também consegue ver quais são as especificações recomendadas para você utilizar o Elementary. Então ele pede no mínimo um i3 recente ou um processador similar com dual core e 64 bits. Então você não consegue instalar o Elementary num processador de 32 bits. Você precisa no mínimo de 4 GB de memória RAM. Você precisa de um SSD com no mínimo 32 GB livre, acesso à internet. Você precisa ter um mouse e um teclado, é claro. E você precisa de um display de no mínimo 1024 por 768. E aqui ele fala que também o pendrive para você fazer a instalação precisa ter no mínimo 4 GB. Voltando aqui para a página inicial, a gente consegue ver aqui embaixo que ele mostra um pouco sobre o que tem de novo no Elementary OS. Se a gente clicar aqui no post, a gente consegue dar uma olhada rapidinha antes de olhar o sistema. Aqui no início do post, a Daniele Forella traz alguns dados sobre a versão 6.1, que é a versão anterior do Elementary. Ela foi baixada mais de 400 mil vezes, que é 150 mil vezes a mais que a versão 6.0. Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente consegue ver que o foco da versão 7 foi de trazer os aplicativos que você precisa, de empoderar você com novas ferramentas e novas configurações, e também de melhorar a plataforma para os desenvolvedores. Então se você tem interesse em desenvolver aplicativos para o Elementary OS, agora ele vai estar melhor do que as últimas versões. Aqui ele fala que tem diversas melhorias na loja, então a gente vai dar uma olhadinha nisso com carinho. Aqui tem mais detalhes na página dos aplicativos. Ele fala um pouquinho sobre aquela ferramenta de sideload. Inclusive que essas melhorias da loja atingem também os aplicativos que usam o sideload, que é principalmente o caso do FlatHub. Agora ele tem suporte para web apps, então a gente vai dar uma olhadinha nisso também. Aqui ele tem um novo aplicativo de feedback, então se você tiver algum problema com alguma parte do sistema, você consegue enviar o seu feedback para a equipe diretamente aqui do sistema. A gente pode dar uma olhadinha nele também. Tem novidades aqui para o instalador do sistema. Tem algumas novidades aqui no onboard que a gente vai dar uma olhadinha também. O Mail agora está com um novo layout. Isso aqui é uma ferramenta muito legal, que agora o gerenciador de arquivos consegue selecionar as pastas com um único clique, ao invés de simplesmente abrir ela. A gente vai dar uma olhadinha nisso também. E depois tem algumas novidades aqui também nos aplicativos padrão, nas configurações do sistema. A gente vai dar uma olhadinha em tudo isso. Então aqui eu já estou com o sistema instalado e a gente vai dar uma olhadinha nele juntos. A primeira vez que você abre o sistema, você tem essa tela de onboarding, que é basicamente ele vai mostrar tudo que o sistema operacional pode fazer. Primeiro aqui tem uma tela de bem-vindo, ele tem alguns links, tem um guia base com o suporte da comunidade, ou envolva-se caso você queira trabalhar no Elementary também, de alguma maneira. Se a gente clicar em próximo aqui, ele mostra a ferramenta de luz noturna, que deixa as cores do seu monitor mais quentes à noite para ajudar a prevenir tensão ocular e insônia. Se você quiser, você pode marcar aqui o luz noturna ou não. E aí você tem como configurar data e temperatura também. E se você clicar em próximo, ele tem esse serviço de limpeza também, onde os ficheiros antigos podem ser eliminados automaticamente depois de 30 dias para poupar espaço e ajudar a proteger a sua privacidade. Aqui, se você marcar, ele vai apagar automaticamente esses ficheiros transferidos, arquivos temporários antigos e arquivos na lixeira. Você pode ver aqui que por padrão ele já marca os arquivos temporários antigos e os arquivos na lixeira. A gente vai manter assim e clicar em próximo. Aqui ele também mostra que ele tem suporte para contas online, então você consegue utilizar e-mail, calendário e tarefas com uma conta online existente para sincronizar esses e-mails, esses eventos e essas tarefas com o dispositivo. Se você clicar aqui em conectar contas online, você vai abrir essa tela, onde se você clicar adicionar conta,
você consegue configurar qualquer calendário que utilize Caldave ou qualquer correio que utilize IMAP. Geralmente todos os grandes serviços de e-mail utilizam esse IMAP, então você vai conseguir configurar o seu Gmail, Outlook, se você tiver um e-mail do ProtonMail, se você tiver um e-mail da Hostinger ou qualquer outro e-mail, provavelmente ele vai ter o suporte ao IMAP, então você consegue configurar aqui. A única questão é que ele não vai ter aquela configuração mais simples, onde você simplesmente faz um login com o Google e ele já aparece aqui automático. Você vai ter que digitar todos os detalhes de IMAP aqui nessa configuração, mas isso também é muito fácil de você conseguir na internet. É só você pesquisar Gmail, IMAP e pronto, você vai achar quais são esses detalhes que você precisa inserir aqui. A mesma coisa para o Caldave, é só você pesquisar na internet se o serviço que você utiliza de calendário tem suporte para Caldave, é só você vir aqui, digitar o URL do servidor, o nome de utilizador e a senha e entrar. E pronto, você vai conseguir acessar essas informações diretamente do aplicativo de calendário ou de e-mail daqui do próprio Elementary. Isso é claro se você quiser utilizar o próprio aplicativo de calendário e de e-mail. Se você quiser baixar um outro aplicativo de e-mail, por exemplo, você não precisa nem se preocupar com isso aqui. Agora a gente vai fechar aqui e clicar em próximo. Aqui ele mostra que você também pode baixar alguns aplicativos e se você já quiser explorar o App Center, é só você clicar aqui. A gente ainda vai segurar um pouquinho nisso, que depois a gente vai olhar com mais atenção na loja. Então a gente pode vir aqui e clicar em próximo. Aqui ele mostra uma opção de atualizações automáticas, então se você quiser fazer atualizações de todos os aplicativos do seu computador de maneira automática, é só você clicar aqui. Eu pessoalmente gosto de sempre deixar essa atualização automática ativada, então é só ativar e clicar em próximo. E pronto, aqui a gente já está pronto para começar a utilizar o sistema. Se você quiser abrir as configurações do sistema para dar uma olhada, é só clicar aqui. Depois é só você clicar em iniciar e você já está pronto para utilizar o seu sistema. Mas antes de observar as configurações do sistema, vamos dar uma olhadinha na loja, já que o próprio post de lançamento falou que é uma das principais novidades. E esse último ícone aqui é a central de aplicativos, que é a loja do sistema. Quando você abre aqui, dá para ver aqui embaixo que ele está procurando por updates, então ele já está carregando tudo. Inclusive, enquanto a gente abriu a loja aqui, ele já carregou mais informações. Então aqui a primeira coisa que a gente vê é esse banner gigante aqui mostrando alguns aplicativos. Não tem como saber aqui se é aplicativo selecionado pela própria equipe do Elementary, se é alguma configuração automática, o que é. Mas ele já aparece aqui algumas opções. Ó, o primeiro aplicativo aqui é uma interface gráfica para o Hamashi. Se você utiliza o Hamashi para alguma coisa, você pode utilizar isso aqui. Tem depois esse Hourglass, onde você consegue definir alarmes, temporizadores e cronômetros. Tem esse Looper, que ele amplia o texto selecionado, então ele é basicamente uma lupa. Depois tem esse Mixer aqui, onde você consegue mudar o volume dos aplicativos. Imagino que seja mais ou menos como o Windows faz isso por padrão, onde você consegue definir cada aplicativo, qual é o volume dele. Então se você quiser, por exemplo, deixar que o navegador esteja no volume máximo, mas você quer que o Spotify esteja num volume baixinho, você consegue mudar isso pelo aplicativo. Depois tem esse Radiola, não sei exatamente como que se pronuncia, né? Que é um aplicativo de rádio. Depois descendo aqui na loja, a gente tem uma área de atualizados recentemente. Então todos os aplicativos que foram atualizados nos últimos dias, imagino eu, eles vão aparecer por aqui. Tem alguns joguinhos, tem aplicativo para criar arquivos de desktop, tem software para gravar conversa, tem bastante aplicativo aqui. E depois ele separa por categorias. Tem categoria de acessibilidade, de acessórios, de áudio, comunicação, desenvolvimento. Tem várias opções aqui. Inclusive elas são apresentadas de uma maneira muito bonita. Uma coisa que a gente sempre pode perceber aqui no Elementary é que tudo é feito com um foco muito grande no design. Então você vê que o sistema em si é muito bonito, a loja é muito bonita. Às vezes falta alguma funcionalidade ou outra, mas o design é sempre muito impecável e é sempre muito redondinho. Tudo se encaixa e tudo dá aquela sensação de que foi feito pensado para o sistema operacional. Vamos selecionar aqui uma opção, vamos selecionar a opção Fã em Jogos, por exemplo. A gente consegue ver aqui que um dos grandes problemas do Elementary continua nessa versão, que é a falta de aplicativos na loja. A gente vê aqui que na categoria de jogos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos só. Não tem nem Steam aqui. Vamos ver, se a gente pesquisar por Steam, ele vai aparecer em outra categoria. E mesmo pesquisando, ele não puxa Steam de lugar nenhum. Depois a gente vai descobrir aqui como que faz para resolver esse problema, mas por padrão, para uma pessoa que, por exemplo, não tem um conhecimento de como adicionar novos repositórios, isso aqui pode ser um grande problema. Porque ela vai instalar o Elementary, ela não vai achar o Steam, ela não vai achar um Discord, por exemplo,
ela não vai achar os aplicativos que ela está querendo, um Spotify, por exemplo, para ouvir música. E isso aqui provavelmente vai fazer ela já desistir do Elementary, porque se não tem os aplicativos que ela quer, ela vai procurar um outro sistema operacional. Inclusive, tem opções aqui que tem até menos softwares. A opção de acessibilidade, por exemplo, ela tem simplesmente 2 aplicativos, um gratuito e um pago, que inclusive está na categoria pago, mas ele está com um botão de gratuito. Mas a gente consegue ver aqui que a loja agora está mais bonita visualmente, ela está aproveitando mais do espaço horizontal, ela tem um banner aqui muito bonito, ela tem várias colunas, né, para aproveitar bem esse espaço. E agora a gente vai ver como que fica dentro de um aplicativo. Se a gente clicar aqui, por exemplo, nesse picker, do Simple Color Picker, ele vai mostrar aqui o nome do aplicativo, o ícone, aqui ele tem um botão se ele é gratuito, se ele for pago ele vai mostrar aqui o valor, e aqui ele mostra também até quantos megabytes ele vai ocupar no sistema, mas se você passar o mouse aqui, ele vai mostrar que o tamanho real do download pode ser menor. Apenas as partes necessárias de aplicativos e atualizações serão baixadas. Os aplicativos do Elementary utilizam Flatpak por trás dos panos, então ele usa aquele mesmo esquema onde ele usa várias bibliotecas e essas bibliotecas podem ser compartilhadas entre aplicações. Então, se você já tem essa biblioteca no seu sistema, ele não vai baixá-la de novo. Ela vai utilizar aquela mesma biblioteca entre todas as aplicações. No caso de você baixar um único aplicativo, isso pode acabar sendo pesado. Mas quando você tem 5, 10, 15 aplicações em Flatpak, você acaba economizando o espaço porque você está utilizando uma única biblioteca para todas essas aplicações. Depois ele mostra mais informações sobre essa aplicação. Aqui nesse caso específico ele mostra que ela não tem tradução. Inclusive o próprio aviso que não tem tradução não está traduzido, ele está em inglês. Depois ele mostra aqui as capturas de tela da aplicação, então você consegue ver como que ela é. Nesse caso aqui específico ela tem 2 prints. Depois ele mostra uma descrição dessa aplicação, que está em inglês também. E depois tem o que há de novo, que é aquele changelog, que cada atualização ele mostra o que tem de novo nessa versão. Aqui embaixo a gente tem mais algumas informações. Primeiro ele mostra qual é a licença dessa aplicação, que aqui no caso dessa aqui é na GPL 3.0. Aqui você tem um link para a página inicial, para enviar feedback caso você tenha algum problema com essa aplicação, um ícone de ajuda e um botão de compartilhar. Então se você quiser mandar essa aplicação por e-mail, por Facebook, Twitter, Reddit, Tumblr ou Telegram, você consegue mandar diretamente da loja. E aqui embaixo ele mostra quais são as outras aplicações desse mesmo desenvolvedor. Nesse caso só tem mais uma, que é esse trimmer, que está à venda por $5. Clicando aqui a gente vem na página dessa aplicação, que a gente consegue ver que aqui ela está customizada, ela está com um fundo azul, e tem mais uma informação aqui. Mostra que é uma aplicação já datada, então que ela talvez não vai funcionar nessa versão, porque ela não tem atualização faz muito tempo, mas a gente consegue aqui continuar vendo essa aplicação. Ó, a gente vê aqui que as prints ela estão com um fundo azul também, então ela está mais coesa aqui. Depois a gente vê de novo mais uma descrição, quais são as atualizações. Ó, a gente consegue ver que a última atualização é do dia 5 de abril do ano passado, então faz um tempinho mesmo. E aqui a gente pode voltar para a página inicial. Aqui em cima tem um botão de atualizações, então a gente consegue ver quais são as atualizações dos aplicativos que já estão instalados. E a gente consegue ver também todos os aplicativos que estão instalados aqui no sistema. E depois a gente tem um botão de configurações. Aqui a única configuração que a gente tem é a mesma que apareceu lá naquela tela inicial, que é de atualizações automáticas das aplicações. Então se você quiser que tudo isso aqui atualize de maneira automática, é só você marcar aqui. Se lá você marcou o que você queria e você quer desativar, é só vir aqui e desmarcar facinho. Depois ele tem também um botão de procurar por atualizações, inclusive aqui do lado a gente consegue ver que tem um atalho de teclado. Então se você quiser via teclado mesmo procurar por atualizações dessas aplicações, é só você usar Ctrl R. Uma maneira de resolver esse problema de poucas aplicações aqui na loja é adicionar o repositório do FlatHub que não vem ativado por padrão. Para isso, é só a gente vir aqui no navegador da distribuição. Aqui no caso é o GNOME Web. A gente clicando aqui, a gente consegue vir no Google e pesquisar por FlatHub. Vindo aqui, a gente entra no flathub.org. Entrando aqui no site do FlatHub, para integrar ele na loja é bem simples. Primeiro a gente vai pesquisar qual é o aplicativo que a gente quer baixar. Aqui no caso eu vou procurar pelo Discord. Encontrando aqui, a gente seleciona ele e a gente clica no botão de instalar. Clicando em instalar, ele vai baixar esse aplicativo .flatpak-ref. A gente vai abrir ele aqui no gerenciador de arquivos e vai dar 2 cliques nele.
Feito isso, ele vai abrir aquela tela de side load. Ele vai falar que esse software é fornecido exclusivamente pelo desenvolvedor e não foi revisado quanto à segurança, privacidade ou integração do sistema. Esse aviso é porque a própria equipe do Elementary não consegue revisar esses aplicativos do FlatHub. Todos os aplicativos que já estão na loja do Elementary, eles foram revisados um a um pela equipe do Elementary. Então aqueles eles conseguem garantir que não tem nenhum tipo de problema. Os do FlatHub, eles não são revisados, então por isso que tem esse tipo de aviso. Depois ele mostra qual é o tamanho do download, que pode chegar até 906 MB, que as atualizações desses softwares não vão ser revisadas pela equipe do Elementary, e também mostra que outros aplicativos deste distribuidor, que no caso não é o Discord, mas sim o FlatHub, eles podem aparecer em central de aplicativos. Então todos os aplicativos do FlatHub vão aparecer por lá. A gente clica aqui em Compreendo, instalar mesmo assim, ele vai baixar o Discord e instalar, e é só a gente esperar. Terminando, ele mostra essa tela aqui que o Discord já foi instalado e que você consegue abrir a qualquer momento ele no menu de aplicação. Então todos os aplicativos que você instalar, mesmo do FlatHub, vão aparecer lá no menu de aplicações normalmente. Aqui inclusive você consegue mover esse arquivo .flatpak-ref para a lixeira, já que você não vai precisar dele mais para nada. E aí depois você pode clicar aqui direto para abrir a aplicação. Você consegue ver aqui atrás, inclusive, que ele já apagou esse .flatpak-ref. Aqui no caso a gente não quer mexer no Discord agora, então vamos fechar aqui. E agora vamos dar uma olhadinha de novo na central de aplicativos para ver se já apareceu todas as outras aplicações por lá. Vamos pesquisar agora, por exemplo, por Spotify. Ó, agora a gente consegue ver que ele já aparece aqui. Inclusive ele aparece com aquele azulzinho no fundo. Ele aparece que ele é um aplicativo não curado. Ele mostra as prints normalmente, mesmo sendo um aplicativo vindo do FlatHub. Ele mostra a descrição, ele mostra quais foram as atualizações. Aqui ele mostra que é um aplicativo proprietário, o link da página inicial, o link de ajuda. Se a gente pesquisar por Steam, agora aparece o Steam também, aparece o Steam Link, Steam Home Manager, aparece várias aplicações. Então você consegue baixar aqui normalmente. Aqui inclusive mostra mais opções inclusive daquele aplicativo que era da própria loja do Elementary. Mostra aqui que você consegue utilizar o Steam no multiplayer, porque tem jogos que são multiplayer aqui dentro, que você consegue ter interação online, que você está compartilhando algumas informações, então você tem que ficar de olho nisso, né? No caso, se você tem uma preocupação maior com privacidade. Aqui tem as prints também da aplicação. Aqui ele também mostra outras aplicações do mesmo desenvolvedor, mesmo sendo de origem do FlatHub. E ele vai mostrar todas essas aplicações dentro das categorias também. Então se a gente voltar aqui em Fã e Jogos, a gente espera carregar. E a gente vê que agora tem bem mais aplicações. Você tem muito mais joguinhos, se você quiser instalar alguns joguinhos aqui que tem no FlatHub, né? Você consegue instalar os lançadores de jogos do Gnome, você consegue instalar muita coisa aqui. A loja já ficou bem mais completa, né? Agora vamos dar uma olhadinha naquele recurso de web app do Gnome Web. Para isso, vamos abrir aqui o nosso GeoLinux Plus. Eu quero criar um web app dele. Vamos descobrir como que a gente faz isso. Aqui eu já abri a página inicial do GeoLinux Plus. Clico aqui em configurações e já tem uma opção aqui de instalar página como aplicativo web. Aqui você consegue mudar o nome, então se você quiser, sei lá, que seja só Plus, por exemplo, ou se você quiser colocar um outro nome qualquer para ficar mais fácil na sua organização, você pode. Aqui ele mostra qual vai ser o ícone, ele não puxa certinho o favicon, e infelizmente não tem como mudar isso aqui. Para isso você teria que usar uma outra aplicação para poder mudar os ícones dos seus aplicativos. E você consegue clicar aqui em Create, e ó, ele já fala aqui, ó, o aplicativo Plus está pronto para ser utilizado. Em aplicações, se a gente pesquisar por Plus, ó, ele já está aqui como um aplicativo normal. Então você consegue clicar aqui e abrir ele. Isso é bem legal, porque agora você consegue criar web apps não só do GeoLinux Plus, mas do WhatsApp, que não tem aplicação nativa para Linux. Você também consegue criar aplicações dos streamings, então você consegue já ter em formato de aplicativo uma Netflix, Disney Plus, Prime Video, ou qualquer outra que você quiser, até o próprio YouTube. Então se você prefere ter esse esquema de aplicativos, você consegue fazer para literalmente qualquer site que você quiser. Se você quiser apagar um web app, é só vir aqui nas configurações de novo, abrir gerenciador de aplicativos. Ele vai abrir uma nova página com todas as aplicações. Aqui ele mostra o nome da aplicação, qual é o site, o ícone que ele usa, quando que foi instalado e tem um botão de excluir. Excluiu, acabou. Ele já sumiu daqui. Se a gente pesquisar por Plus, ele já nem aparece mais.
Uma das maiores reclamações dos usuários do Elementary OS era um comportamento aqui no gerenciador de arquivos que quando você clica em uma pasta com um único clique, ele já abre ela. Agora, para resolver esse problema é bem simples. Você vem aqui, clica com o botão direito, vai em Double Click to Navigate e pronto. Agora com um único clique você só seleciona a pasta e com 2 cliques agora você abre a pasta. Inclusive com isso a gente consegue perceber que a tradução do Elementary 7 ainda não está pronta, porque tem muitos elementos da interface que ainda estão mostrando em inglês. Por fim, vamos dar uma olhadinha na área de configurações do sistema, já que lá no post de lançamento falaram que tinha algumas novidades por aqui. À primeira vista, continua a mesma coisa. Ele continua com aquela visualização no estilo do antigo macOS, onde ele coloca vários ícones lado a lado para você ir selecionando as opções, e a gente vai entrando aqui em algumas delas para ver se tem alguma coisa nova. Aqui em aplicativos a gente consegue definir a aplicação padrão para várias coisas. A gente consegue definir o navegador, o cliente de e-mail, o calendário, o reprodutor de vídeos, de música, de imagens, editor de textos e até navegador de arquivos. Então se você quiser, por exemplo, instalar o Nautilus, instalar o Nemo ou qualquer outra coisa aqui, você consegue. Você consegue também definir aqui aplicativos para inicializar com o sistema. Então se toda vez que você abre o computador você quer que ele abra o navegador, o Trello, sei lá, qualquer outra aplicação, você consegue vir aqui e adicionar, e você consegue selecionar qualquer aplicação do sistema aqui. E você também consegue definir permissões. Isso aqui é muito legal para quem está preocupado com privacidade. Então você consegue ver aqui as aplicações do seu sistema e você consegue definir se ele tem acesso à pasta pessoal, pasta do sistema, aos dispositivos, à rede, ao Bluetooth, impressão, aceleração da GPU. Então você consegue definir cada aplicativo, tudo que ele tem acesso aqui. E você consegue ver aqui que por padrão não só as aplicações nativas do sistema e até mesmo aplicações baixadas do FlatHub, ela não tem tudo ativado já por padrão. Então se você quiser, por exemplo, que o Discord tenha acesso às pastas do sistema, você tem que vir aqui e ativar. Depois tem configurações de notificação, então você consegue definir também notificação para cada aplicação, se cada um deles vai ter acesso à bolha ou não, a sons ou não, e a central de notificações. Às vezes tem um aplicativo que te manda muitas notificações que você simplesmente não quer ver, você consegue colocar que ele não te envie aquelas notificações de bolha, nem que faça nenhum tipo de som, e às vezes até mesmo que nem aparece na central de notificações. Aqui você também consegue definir aquele modo não perturbe, então você não vai receber notificação de nada no sistema até que você desative essa opção. Por último, vamos dar uma olhadinha naquele aplicativo de feedback, que é por onde você vai mandar para a equipe se você encontrar algum problema, como é o caso daquelas traduções que estão inacabadas, né? A gente vem aqui em aplicativos, se a gente pesquisar por feedback, a gente vê que não tem uma aplicação chamada feedback. A gente consegue vir aqui em configurações, sistema e enviar feedback. Aqui é aquela tela onde a gente consegue ver qual é a versão do sistema, em cima de qual versão do Ubuntu ele está utilizando e qual é o kernel. E aqui embaixo tem aquele botão de enviar feedback. Se a gente clicar aqui, aí sim a gente cai naquela nova aplicação. Aqui ó, ele mostra aqui, enviar feedback sobre qual componente. Selecione um item da lista para enviar um feedback ou relatar um problema do seu navegador da web. Então se você tiver um problema no aplicativo padrão, você seleciona aqui, ele vai ter uma lista de todas as aplicações. Por exemplo, eu tive um problema no aplicativo de correio. Aí eu venho aqui, seleciono o correio, enviar feedback, e com isso ele vai te jogar para a página do GitHub certinho de qual aplicação que é. Você consegue ver aqui que ele está dentro do perfil do Elementary, mas no repositório do mail. É só você vir aqui, New Issue, aqui você vai ter que criar uma conta do GitHub se você ainda não tiver, e aí você consegue fazer a sua reclamação. Lembrando que o ideal é você fazer tudo em inglês, já que toda a equipe fala inglês. Aqui a gente consegue ver que o Elementary teve várias pequenas melhorias para ir polindo o sistema. Não teve um grande redesign, não teve uma correção daquele problema de poucas aplicações na loja, mas algumas questõezinhas que os usuários estavam reclamando foram corrigidas. Mas e você? O que você achou dessa nova versão do Elementary? Deixa nos comentários aqui embaixo. Se você quiser ver mais um vídeo de primeiras impressões, é só você clicar aqui no vídeo do lado, onde o Gil fez as primeiras impressões do Spark Linux. Eu te vejo lá!